Hoje é o dia mais feliz da minha vida aqui, aproveitando o inverno, chimarrãozinho, lareira. Cada estação do ano tem suas benesses, seus pontos altos. E vamos falar sobre um tema bem complexo, assim, debatido em outras religiões. Falar sobre os sacrifícios, né? O Kardec pergunta: o uso de sacrifícios humanos, né, com pessoas, remonta à mais alta antiguidade. Como o homem pôde ser levado a crer que semelhante ato pudesse ser agradável a Deus? A resposta é bem longa. Primeiro, porque eles não compreendiam Deus como sendo a fonte de toda bondade. Entre os povos primitivos, a matéria vence o espírito. Eles se abandonam aos instintos da brutalidade, por isso são geralmente cruéis. Porque o senso moral não está ainda desenvolvido entre eles. Depois, os homens primitivos deveriam crer naturalmente que uma criatura animada tenha muito valor aos olhos de Deus que um corpo material. Foi isso que o levou a imolar primeiro os animais e mais tarde ainda os homens, né? Que eles foram buscados, visto que segundo as suas falsas crenças, eles pensavam que o valor do sacrifício estava em relação à importância da vítima, né? Quanto mais, né, tanto que a gente vê nos filmes que antigamente a virgem, né, eles queriam quanto mais difícil, mais na vida material, tal práticas como na vida material, tal como a prática geralmente, se ofereceis um presente a alguém, né, você escolhe o que tem um valor maior, assim, né? Teoricamente, a pessoa acredita que vai ser mais agradável aquilo, né? Segundo essa explicação, os sacrifícios, né, se originam, né, do sentimento de crueldade. Aí eles respondem não, mas de uma ideia falsa, né, de ser agradável a Deus. Aí fala, vide Abraão, depois que os homens abusaram, né, eles fizeram isso, aí fala que eles perguntam, é crueldade isso que eles fizeram? E os espíritos falam que não, né, que na medida que eles tinham uma crença equivocada de Deus. Os sacrifícios humanos feitos com a intenção piedosa foram alguma vez agradáveis a Deus? Aí a resposta é que não, jamais. Mas Deus julga a intenção. Os homens, sendo ignorantes, poderiam crer que faziam um ato louvável, né, a Deus, embora de equivocado. Então, assim, a gente poderia sempre ver, ah não, a pessoa fez um ato muito errado, poderia dar um exemplo, um outro exemplo assim, você olha, bah, fulano matou outra pessoa. Aí a pessoa, não, ele vai ser condenado a uma pena, né, sei lá, tantos anos no umbral, poderia dar um exemplo assim. Mas aí você tem que analisar as circunstâncias, será que era legítima defesa? Se for legítima defesa já muda, né? Porque aqui, ó, Deus julga a intenção. Se a pessoa não tinha a intenção de matar outra pessoa, cometeu um equívoco, ela foi, vou dar um exemplo. Às vezes acontece a pessoa está dirigindo o carro e sem querer olhou pro lado assim, não tinha intenção. Deus julga a intenção, né? E assim o contrário. Poderia também pensar aquela pessoa que tenta fazer alguma coisa errada, mas não consegue, ou então só pensa, né? A pessoa que passa o dia todo pensando coisa ruim, né? Ela não matou ninguém, teoricamente, no cotidiano ela não faz nada de errado. Mas aqui, ó, volta a dizer o que os espíritos dizem, né? Deus julga a intenção. A intenção, né? Então, às vezes, a pessoa, naquela crença equivocada, ela comete coisas que são barbaridades, né? Contra os animais, mas, né? É a intenção que vale, né? Se você imagina um mundo primitivo, que tudo era primitivo, né? A gente não pode tratar da mesma forma aquela pessoa que tinha uma crueldade, que ela gostava daquilo, e aquela pessoa que achava que Deus, né? Ela foi criada desde pequena naquela cultura, né? E a intenção, Deus julga a intenção. Que devemos pensar das guerras santas, né? O sentimento leva os povos fanáticos a se exterminarem, né? Aí a resposta é que eles estão possuídos pelos maus espíritos e guerreando com seus semelhantes vão contra a vontade de Deus, que diz que se deve amar seu irmão como a si mesmo. Mesmo Deus tenha ele um nome ou outro, né? Então as guerras santas, não, meu Deus, eu tenho direito à Terra Santa, eu tenho. Ou então a gente poderia nem falar de guerras, mas os debates que a gente tem no cotidiano, não, mas o meu Deus é melhor que o teu, não, mas meu caminho leva a Deus. Não, a gente não pode, porque aqui diz, ó, embora tenha inúmeros nomes, inúmeras religiões, é o mesmo Deus, né? E uma coisa também que é importante a gente pensar que para Deus não importa se a gente acredita ou não nele, ele vai seguir existindo.
Eu poderia falar gravidade. Eu não acredito na gravidade, mas ela vai continuar existindo, você querendo ou não, né? Então a gente tem que respeitar as religiões. A oferenda que você faz a Deus de frutos da terra tem mais mérito do que o sacrifício dos animais? O Kardec continua perguntando, né? Aí ele fala que eu já respondi essa pergunta, né? Mas fala: dissemos e repetimos sempre. A prece dita do fundo do coração é 100 vezes mais agradável a Deus que todas as oferendas que puderes fazer. Repito, que a intenção é tudo e o fato não é nada. Né? Então fala que às vezes você faz algo, simplesmente não, faço tudo que me mandaram, mas eu não tenho aquele sentimento, de nada vale, né? Eu volto a repetir aqui que é bem importante, né? Que fala, a prece dita do fundo do coração é 100 vezes mais agradável a Deus do que todas as oferendas. Vamos lá, outra pergunta. Não seria um meio de tornar as oferendas mais agradável a Deus, consagrando elas ao alívio de uma outra pessoa? Então, eu vou doar aquilo, né? Um alimento. Aí a resposta é: Deus abençoa sempre aqueles que fazem o bem. Aí há muito dinheiro que poderia ser agradável a Deus e usado utilmente, né? Aquele que mais tem, né? Ele mais é cobrado e mais é dado. Ele deve, aquela pessoa que ganha um salário ali, digamos acima da média, que vou entrar no próximo estudo falando disso, ela tem uma responsabilidade muito maior do que aquela que ela tem que dividir aquilo. Então fala, né, que sempre é agradável a Deus quando a gente ajuda uma outra pessoa, né? Mas ali, volta a repetir, sobre as oferendas, né? Sobre os sacrifícios, são importantes, são úteis ou não? O Espiritismo aqui, ó, pelo tudo que a gente estudou, diz que não são úteis, mas que a gente tem que respeitar a intenção daquela pessoa, né? De uma outra pessoa, embora ela creia que aquilo, a intenção é que vale, né? Porque o pensamento é tudo, e como fala aqui, ó, a prece dita do fundo do coração vale mais do que 100, né? 100 vezes. Então a gente tem que pensar nisso. Às vezes aquela pessoa ela faz aquilo de uma forma equivocada, mas ela tem a sinceridade e o sentimento. Então é o que Deus julga, né? É a intenção. É isso, um grande abraço, fiquem com Deus.